13 de junho de 2024, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que continuem bem depois das notícias, que infelizmente nem sempre ou quase nunca é favorável aos brasileiros, pelo menos no atual comando do Brasil. Por quê? Enquanto o Brasil vive aí esta farra de problemas, de corrupção, onde o ministro Juscelino já foi indiciado por crime de corrupção com emendas parlamentares e que já havia sido denunciado antes por usar um avião da FAB para participar de um leilão de cavalos, né? Onde nós vemos aí a atual administração do Planalto tentando dar um golpe do arroz, né? Aquele leilão fajuto que queria beneficiar empresas que não têm dinheiro nem mesmo para comprar um PF pronto. Então, quando a gente vê essas notícias, nós achamos que é o máximo do absurdo, que nada pior pode acontecer. Mas, infelizmente, muita coisa de ruim está acontecendo. Enquanto aquele ministro lá, de nome Gilmar, que ficou conhecido como Gilmar Palusa, né? Promove seus eventos lá em Lisboa, não sei por que lá, para discutir assuntos que poderiam ser discutidos aqui dentro do Brasil, e que vai levar aí mais de 30 pessoas do atual comando brasileiro, entre ministros do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça, da Procuradoria-Geral, governadores, prefeitos, deputados, aquela chamada farra do boi. Nós, brasileiros, vamos nos sentindo apertados e acuados com o que pode vir por aí. Em um país que consegue transformar o mercado financeiro em um verdadeiro circo, não se pode esperar soluções miraculosas para a vida do povo. O mercado financeiro, o Ibovespa, atingiu baixas históricas no Brasil, enquanto nos Estados Unidos e Europa tiveram fechamentos em alta. O dólar explodiu no Brasil, já chegando à casa dos 5,40, mesmo em um momento onde se manteve estável ao redor do mundo. E tudo o que vemos é a presidente do Partido dos Trabalhadores dizer que a culpa é do presidente do Banco Central. Claro que não é, nós sabemos. Sabemos que culpa alguma existe lá no Banco Central, já que o banco norte-americano JP Morgan, que é o Chase, né? Que é o maior banco do mundo, divulgou uma nota técnica listando o Brasil como o pior lugar em todo o planeta para se investir. Esse índice acompanha o desempenho das 56 empresas, das grandes e médias empresas que mais se destacam na Bolsa Brasileira. E esse é o resultado do governo do amor, o verdadeiro culpado. Mesmo com essa realidade, muitos ainda se assustaram com a notícia de que o atual mandante mandou reduzir 185 milhões do programa Farmácia Popular, 165 milhões no investimento de escolas de tempo integral e também 70 milhões do Auxílio Vale Gás. E para quem se surpreende e acha que isso é tudo, prepare-se porque vem mais. Quando você pensa que a coisa está ruim, nem imagina o quanto pode ficar pior. A última ideia geniosa desta administração, no momento, é mexer com a Previdência Social. Claro, não existia mais opções para onde esta administração iria enfiar a mão. Então lembraram, poxa vida, se o Collor lembrou da poupança lá atrás, vamos então lembrar da Previdência. Em um evento do Fórum Esfera 2024, que foi realizado no último dia 8, no sábado, lá em Guarujá, o presidente do TCU, Bruno Dantas, que agora se meteu a querer decidir normas, regras e leis, disse que levou ao Luiz Inácio um projeto para alterar algumas regras da Previdência Social e que nos preocupa. Segundo Dantas, a Previdência possui um rombo de 500 bilhões de reais e precisa ser enxugada. Para ele, uma das agravantes dessa situação é a indexação
de benefícios previdenciários ao salário mínimo. Ou seja, é o fato de que a nossa aposentadoria recebe um aumento baseado no aumento do salário mínimo, né? Especialmente o benefício de prestação continuada. Ou seja, para ele, o ideal é desatrelar o aumento das aposentadorias e do BPC do aumento do salário mínimo. Aí a coisa ficaria boa. Se atrelado o aumento já é inútil, insignificante, imagine se não estiver atrelado. E muito embora ele tenha explicado que o crescimento exponencial dos gastos previdenciários com servidores públicos é desproporcional com o crescimento da massa trabalhadora brasileira, não ficou claro se existe alguma ideia de como reduzir essa desproporção, já que a previdência dos servidores públicos não está atrelada ao aumento de salário mínimo. Ele destacou também a distorção em benefícios voltados a militares. Vale lembrar que essa desproporção a favor dos servidores públicos se dá principalmente por conta dos absurdos salários pagos a políticos, ministros e membros do Ministério Público, e não da base do funcionalismo público, como professores, por exemplo, né? Funcionários do setor público, funcionários de carreira, por exemplo. Esses não, esses recebem um aumento básico, mas os aumentos pagos para a classe política nunca é de acordo previsto. Sempre existe alguma coisinha a mais para ser agregado aos vultuosos salários que já recebem. Por isso o orçamento da União desaparece quase que integralmente, passando aí da casa de R$1 trilhão somente com despesas fixas entre INSS, né, auxílios, enfim. Mas para se ter uma ideia, segundo dados da PNAD contínua compiladas pela ONG República.org, o Brasil tem hoje cerca de 11 milhões e meio de servidores públicos que consomem 1,6 trilhão de reais da Previdência Social. 11 milhões e meio de funcionários públicos consomem 1,6 trilhão da Previdência, enquanto 23 milhões de aposentados e pensionistas, ou seja, mais que o dobro, consomem pouco menos de 1 trilhão. Realmente é uma desproporção muito grande. Só que a culpa, como eu disse, não é da base do funcionalismo público e funcionários de carreira. A desproporção é enorme. E mesmo assim, para Bruno Dantas, o grande problema é o atrelamento do aumento das aposentadorias, o aumento do salário mínimo, que é ridículo, como eu disse. Esse ano, por exemplo, o reajuste do mínimo em janeiro foi de 6,97%, enquanto o reajuste das aposentadorias foi 3,71% para quem recebe mais que um salário. Como consequência, esse tipo de cálculo acaba provocando um rebaixamento dos valores dos beneficiários, que recebem acima de um salário mínimo. Ou seja, em poucos anos, os benefícios acabarão sendo achatados até chegarem ao valor do próprio salário mínimo. Conforme dados da própria Previdência, de fevereiro desse ano, 67% dos benefícios pagos aos brasileiros correspondem ao valor de um salário mínimo. 67%. Vamos lembrar aqui ainda que essa ideia do presidente do TCU, Bruno Dantas, não é uma novidade nesse governo, já que recentemente nos deparamos com a notícia de que a atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, conhecida nos bastidores como Simone Step, também apresentou um plano que resultará na desvinculação dos valores dos benefícios previdenciários do salário mínimo. Então, fica aquela situação do tipo, por enquanto são ideias, mas todas as regras começam com as ideias. E se já tem o ministro do TCU, já tem a Simone Step pensando nisto, é porque ela sabe que essa ideia agrada aos cofres da administração atual. E nós temos que ficar ligados quanto a isto, porque enquanto ficarmos ligados com políticas ideológicas que são discutidas diariamente e colocadas em manchetes de jornais, o que realmente interessa para nós
é tratada nos bastidores. Então, vamos ficar ligados, meus amigos. É o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Da notícia eu sei que ninguém gostou. Mas a minha ideia aqui é trazer notícias verídicas, verdadeiras e que realmente importam a todos vocês. Espero que tenham gostado. Deixe os likes, se inscrevam no canal e espero voltar mais tarde em outro vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.